Então vamos negociar. Esse vídeo eu já quero começar com um pedido de desculpas, porque em vídeos anteriores eu cometi um erro grave demais, pode até se dizer que foi um erro imperdoável. E que erro foi esse? Em vídeos anteriores eu não abordava detalhes que eram óbvios demais, algo que era ali muito explícito. Então, acreditando nessa falta de necessidade de se falar sobre algo que era óbvio demais, eu não falava, eu pulava esses pequenos detalhes. Mas estou começando a mudar de ideia em relação a essa necessidade de se falar sobre algo que é óbvio demais. Às vezes é necessário sim também falar sobre isso. Sempre que eu recebo comentários aqui nesse canal, 99% dos comentários são comentários de pessoas educadas, pessoas amáveis. Então eu sempre respondo da mesma maneira, de forma educada, até porque o meu principal objetivo é te ajudar a superar essa crise financeira e não dificultar a sua vida ainda mais. O meu principal objetivo é te ajudar a superar essa crise com mais velocidade e com mais facilidade. Essas duas coisas, velocidade e facilidade. Então, eu sempre respondo da mesma maneira, de forma cordial. Mas sempre tem aquele 1% vagabundo, sempre tem aquele 1% que é enviado pelo inimigo. Sempre tem aquela pessoa mal amada, mal resolvida, mal comida, não sei. Sempre vai surgir essa pessoa mal resolvida. E essas pessoas mal resolvidas, são minorias, graças a Deus são minorias. E o próprio YouTube, ele acaba me protegendo dessas pessoas. Então eu vejo esses comentários de relance, eu não tenho tempo nem de responder essas pessoas. O próprio YouTube, a própria plataforma, ela percebe que essas pessoas são pessoas mal amadas, pessoas mal resolvidas. Então o próprio YouTube bloqueia essas pessoas para me proteger dessas pessoas. Porque gente como essa está em busca de alguém para depositar todas as suas raivas e frustrações. E a própria plataforma acaba nos protegendo dessas pessoas. E isso é muito bom, por um lado. Mas, por outro lado, é ruim, porque eu não tenho tempo sequer de responder essas pessoas. Eu vejo esses comentários de relance e quando eu penso em responder, já desapareceu. O YouTube já apaga esses comentários de forma automática. Então essas pessoas, de certa forma, elas têm até uma sorte, porque eu não consigo respondê-las no mesmo nível. Até porque seria difícil, né, responder essas pessoas no mesmo nível, porque eu teria que me rebaixar muito para chegar no nível delas. Então, de certa forma, estou no lucro de qualquer maneira. Mas sempre vai existir, né, mesmo essas pessoas que estão em busca de alguém para depositar todas as suas raivas e frustrações. E foi exatamente um desses comentários que eu vi de relance que abriu os meus olhos em relação a essa necessidade de se falar sobre algo que é óbvio demais. E esse comentário era a respeito de um vídeo que a gente estava conversando sobre venda de dívidas. Como você sabe muito bem, o banco ele pode sim vender a sua dívida sem a sua autorização. Isso eu acredito que nem é óbvio demais. Até eu penso que isso é algo que deveria ser revisto pelos bancos, pela própria lei. Seria necessário sim essa autorização, até porque a dívida não é só do banco, existem dois lados nesse contrato, você e o banco. E o banco não pode vender essa dívida sem a sua autorização. Essa seria a forma correta. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece. O banco pode sim vender essa dívida sem a sua autorização. O banco precisa apenas te informar, te notificar. E essa notificação também não é um pré-requisito para que ele venda ou não essa dívida. Ele pode sim vender essa dívida, de certa forma, sem essa notificação, porque essa notificação ela pode acontecer através de um e-mail, de uma mensagem, de uma ligação. E essa ligação pode ter aí algum problema e ela não se concretize da maneira que ela deveria acontecer. Mas essa notificação ela pode acontecer através de um e-mail. Então, se você verificar ali, provavelmente tem esse e-mail que o banco te enviou te dizendo que essa dívida foi vendida. Mas essa notificação não é um pré-requisito. Até aí tudo bem. Eu diria que esses detalhes não são algo que é óbvio demais, é algo que a gente deve sim conversar. Até porque uma venda de uma dívida, o banco pode vender sem a nossa autorização, é algo até mesmo assustador. Mas infelizmente essa é uma realidade. Então isso não é óbvio demais, a gente precisa sim conversar sobre isso também. Mas qual foi a pergunta que eu visualizei ali de relance? Nem foi uma pergunta, foi uma ofensa praticamente. Qual foi ali a ofensa, entre aspas, que eu visualizei de relance que me chamou a atenção em relação a essa necessidade de se abordar algo que é óbvio demais? Essa pergunta disfarçada de ofensa estava relacionada a um vídeo sobre venda de dívidas. E essa pessoa ela fez o seguinte questionamento: ah, você não falou sobre o termo de cessão de crédito, você não sabe nada sobre venda de dívidas, você deve trabalhar para o banco. Foi nesse sentido mais ou menos, dizendo que eu não sabia nada sobre venda de dívidas, que eu trabalhava para o banco, simplesmente por eu não ter abordado o termo cessão de crédito. Coloque isso na sua mente, coloque esse nome na sua mente. Termo cessão de crédito.
Agora que você colocou esse nome na sua mente, esqueça por um segundo esse nome. Apague esse nome por um segundo da sua mente. Quando você, por exemplo, compra um veículo, será que é necessário o dono desse veículo dizer que é necessário assinar o recibo de compra e venda? Será mesmo que esse proprietário precisa te dizer que existe esse documento que prove que esse veículo foi vendido? Será mesmo que há essa necessidade de se falar sobre esse recibo de compra e venda? Será mesmo que é necessário, mesmo sendo explícito? Será que é necessário falar sobre isso? Quando você vai ao banco, por exemplo, solicitar um empréstimo, e o gerente te diz que, olha só, eu te empresto, mas para isso você precisa assinar o contrato. Será que é necessário o gerente dizer isso? Será que é necessário o gerente te falar algo que é óbvio demais? Quando você vai financiar a sua casa, a sua tão sonhada casa própria, será que é necessário o gerente te falar que existe um contrato? Será que ele precisa te dizer, olha só, a gente financia, mas você precisa assinar um contrato. Existe esse contrato. Será que é necessário falar sobre algo que é óbvio demais, algo que todo mundo sabe que existe? Como eu disse para você, você esqueceu esse nome, termo de cessão de crédito. Por um minuto você esqueceu esse nome. Termo de cessão de crédito, de forma muito simples, bem resumida, nada mais é que um documento que formaliza a venda dessa dívida. É um contrato de compra e venda, até porque o banco está vendendo essa dívida. É um negócio jurídico que está acontecendo, uma compra e venda. Será mesmo que é necessário dizer que existe essa necessidade de se ter esse documento que prove que essa dívida foi vendida? Se não fosse necessário, o banco poderia vender essa dívida para 10 escritórios diferentes, 10 escritórios poderiam te ligar e te cobrar a mesma dívida 10 vezes, você deveria pagar essa dívida 10 vezes para 10 pessoas diferentes. Será mesmo que é necessário falar sobre algo que é óbvio demais? Como eu disse para você, esqueça por um minuto esse nome, termo de cessão de crédito, e foque nessa linha de pensamento. Será que é necessário falar que existe um documento que prove que essa dívida foi vendida? Pois bem, a crítica, a ofensa, eu diria que o descarrego ali de ofensas veio em relação a esse pequeno detalhe que eu não abordei. Esse termo de cessão de crédito, essa necessidade de ter esse documento que prove que essa dívida foi vendida. Então, foi esse comentário que está começando a mudar o meu pensamento, o meu posicionamento em relação a essa necessidade de se abordar algo que parece ser óbvio demais. Mas, como eu disse para você, por mais que seja óbvio demais, a gente precisa falar sobre isso também. É necessário, sim, que o banco tenha esse documento que prove que essa dívida foi vendida. Caso contrário, ele pode vender essa dívida 10 vezes para 10 bancos diferentes, para 10 escritórios diferentes. Imagine só 10, 15 escritórios te ligando ao mesmo tempo, te cobrando a mesma dívida. Imagine só você tendo que pagar essa dívida para 15 escritórios diferentes. Imagine só o prejuízo, a dor de cabeça. Então, é necessário sim esse documento que prove que ele vendeu essa dívida, transmitindo os direitos dessa dívida para quem comprou esse saldo devedor. Então, sim, é necessário sim esse termo de cessão de crédito. E essa pergunta, esse desabafo dessa pessoa, né, depositando em mim todas as frustrações dela, estava relacionado a isso. Ah, você não falou sobre o termo de cessão de crédito. O banco não pode vender a dívida sem o termo de cessão de crédito. É claro que não pode. Se o banco não tem esse documento que prove que ele vendeu, automaticamente ele não vendeu a dívida. Esse processo não foi finalizado. Esse negócio jurídico de compra e venda, ele não foi finalizado. É necessário um documento que prove que a dívida foi vendida. Então, esse foi o meu erro, esse erro imperdoável. Eu não abordei algo que eu acreditei que era óbvio demais, que todo mundo já sabia que era necessário, como, por exemplo, esse documento provando que a dívida foi vendida, para quem que a dívida foi vendida, a data que a dívida foi vendida. Então, acreditando nessa falta de necessidade, eu não abordei esse pequeno detalhe. Mas fique tranquilo, te peço perdão, a partir de agora vou abordar esses pequenos detalhes, porque às vezes, sim, são necessários. Sempre irei te responder de maneira educada, respondo todos de maneira educada, porém, esses 1% mal amados, mal comidos, mal resolvidos, eu não tenho sequer a oportunidade de responder eles, porque eu não tenho tempo. O próprio YouTube bloqueia esses comentários. Mas, como eu disse para você, eu teria que me rebaixar muito para chegar ao nível que eles estão. E, infelizmente, eu não consigo. Então, acaba que eu saio no lucro da mesma maneira. Eu acabo ganhando de qualquer maneira. Olha só, agora eu vou começar a abordar esses pequenos detalhes. Então, sim, eu saí no lucro. Agora, essas pessoas continuam sendo mal amadas, mal resolvidas. Agora me diz, quem saiu no lucro?
E eu já estava me esquecendo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.